Uma mulher que ela cuidou de todo mundo, né, dos seus filhos, do seu marido, da sua casa. É uma mulher hoje que trabalha e ela não se cuidou. Eu percebi que muitas mulheres têm dificuldade de entender o climatério, que é compreendido de 3 fases: pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa. Juntando tudo isso, as mulheres elas ficam perdidas, porque elas não sabem se usam hormônio, se não usam, se fazem o que fazer, o que eu faço para aliviar meus calorões, o que eu faço para passar por esse período bem. E aí, quando eu dou para elas opções do que a gente pode fazer para melhorar, é incrível o que a gente consegue fazer de transformação. Nosso bate-papo de hoje é com uma mulher que eu admiro muito, mãe, esposa, empresária, ginecologista, CEO da Intime Care, doutora Adriana Elhage. Doutora Adriana, muito obrigada por nos receber nessa clínica maravilhosa. Bom, eu que agradeço, é sempre muito bom estar com você, escutar você e ser entrevistada por você, é um prazer para mim. Muito obrigada. Então vamos começar sanando as minhas dúvidas e com certeza da maioria das mulheres. Vamos começar falando, doutora Adriana, sobre hormônios. Qual é a importância de a gente manter os nossos hormônios em equilíbrio para a gente ter uma qualidade de vida melhor? Bom, quando a gente fala em hormônio, Dinara, a primeira coisa que me vem na cabeça é: será que nós conseguimos viver sem eles? E eu te respondo que não. Se a gente for pensar numa mulher sem hormônio, é a mesma coisa que eu sempre faço analogia, é a mesma coisa que se a gente tivesse uma flor sem água, a gente ficaria murchinha. O hormônio ele faz tanta importância na nossa vida, ele traz tanta importância que nós não conseguiríamos viver sem eles. Eles são importantes para funções fundamentais. Mas quando a gente fala especificamente de mulheres, é através dos hormônios que a gente consegue ter a menstruação, é através dos hormônios que a gente consegue ter a nossa gestação e também envelhecer. E aí chega um momento muito especial na nossa vida, eu vou dizer especial porque eu amo demais, que é a menopausa. E aí vem aquele turbilhão, por quê? Pela falta dos hormônios. E aí a gente começa a entender o quanto eles são importantes no decorrer da nossa vida. Porque sem os hormônios vem os calorões, a insônia, as dores nas articulações, vem também o cansaço. A gente vê uma infinidade de sintomas que vêm em função dessa diminuição dos hormônios que começam já a acontecer a partir dos 35 anos, começa a dar uma pioradinha com os 40, e aí quando chega aos 50, 52 anos, é onde a mulher sente que a baixa é maior, nossa menstruação ela faz uma pausa, e aí vem todos esses sintomas que eu acabei de citar aqui para você. Doutora Adriana, é mito, a gente está falando em questão da menopausa, né? Eu sempre pensava que a gente menstruando cedo, a menopausa também vem cedo. Isso existe? Não exatamente, isso é um mito. Você pode menstruar cedo e parar cedo, você pode menstruar cedo e parar tarde. Isso depende de cada organismo, isso depende de cada mulher, então isso não é uma regra, isso é um verdadeiro mito. Porque a gente chega nos 40, minha sensação, parece que a gente vira de ponta cabeça, né? Tudo muda. É quase isso. Então assim, como que a gente faz para controlar os hormônios, para a gente ter uma qualidade de vida no climatério que a gente chama, né? E em questão da menopausa, como funciona? Bom, eu sempre falo que a gente tem que acumular bônus, e esses bônus eles precisam ser acumulados já a partir dos nossos 35 anos. Então até lá nós mulheres não temos sintomas, então a gente vive muito bem, obrigado, vivendo o auge da nossa juventude. Quando começa a chegar, Dinara, próximo dos 40 anos, a gente já começa a ter alguns efeitos, principalmente a TPM, que ela começa a ficar mais acentuada, a gente já começa a perceber um envelhecimento natural da nossa pele pela perda do colágeno. Agora, o que a gente pode fazer para prevenir? Inclusive eu escrevi um livro, depois a gente vai falar um pouquinho, mas eu coloco que a gente precisa de 7 passos para a gente ter uma vida saudável. Então, o que é importante a mulher já começar a cuidar? Da sua alimentação. Então, ter uma alimentação onde você retire menos coisas de pacotes
e a gente utilize mais coisas da própria natureza. O segundo passo, Dinara, é uma atividade física, onde a gente se movimente. O nosso corpo ele foi feito para estar em movimento. O terceiro passo é dormir muito bem, porque o sono ele é rejuvenescedor, o sono ele é anti-envelhecimento, porque é durante o sono que a gente produz todos os hormônios que a gente precisa para sentir um bem-estar no dia seguinte. A quarta coisa que eu coloco é a gente tirar um minutinho do dia para meditar, ou para rezar, ou para orar. Por quê? A gente vive num mundo extremamente acelerado, onde a desaceleração do nosso cérebro, dos nossos pensamentos, é muito importante para manter o equilíbrio vital de vida. Um outro passo que eu coloco ali é a gente poder trabalhar nossas emoções. Porque você entende que a gente não consegue ter saúde se a gente estiver triste, se a gente estiver com raiva, com mágoa, depressiva. E hoje esses sintomas são extremamente visíveis no nosso dia a dia com tantas mulheres. Um outro passo importante é a gente regular os nossos hormônios. Porque, como eu falei aqui, nós não vivemos sem os hormônios. E os hormônios são peças fundamentais dentro de uma orquestra de saúde. E o último passo que eu coloco é a gente aprender a se conectar com o corpo e a mente. Por quê? O corpo, ele manda sinais o tempo todo para você. Se você está com uma dor de cabeça, se você está com uma náusea, com uma dor de estômago, isso são sinais de que você fez algo de errado no seu dia a dia ou que você tem feito coisas erradas no decorrer aí do seu dia. E aí você tem que se conectar e entender que aquela dor de cabeça, às vezes é o sinal de que algo não está bem e é hora de você parar e olhar para a sua saúde. E eu sempre, só para finalizar, Dinara, eu digo assim, se você não está saudável, é porque alguns desses passos, ou um desses passos, você não cumpriu durante aí a sua vida. Então, para a mulher viver saudável, ela já precisa se cuidar antes mesmo da sua menopausa chegar ou dos sintomas do climatério chegarem. Então a gente já precisa acumular esses bônus para chegar lá na frente com uma vida muito mais saudável e esses sintomas daí eles são mais a menos. A mulher não vai sentir tanto calorão, ela não vai sentir tanta dor nas articulações, não vai ter diminuição da memória, como a gente vê hoje em dia. Então são princípios básicos que eu uso para mim e que eu repasso para as minhas pacientes. A senhora já cuida, né, de nós mulheres há bastante tempo. Aí agora tem a Intimate Care. Então a Intimate Care veio realmente com essa proposta de cuidar mais das mulheres acima dos 40, é isso? Isso. Hoje o meu foco de trabalho são mulheres acima dos 40 anos. Por quê? Porque eu vejo que se você vai num consultório normal, o ginecologista vai cuidar de tudo e fazer tudo e tal. E eu vi que existe uma faixa de mulheres a partir dos 40 anos que ela se sente perdida. Ela se sente que ela precisa de um cuidado a mais. Essa mulher acima dos 40, ela precisa de um cuidado a mais para a sua saúde íntima, para a sua saúde mental. E esse cuidado é o que a gente dá aqui dentro da Intimate Care com tratamentos exclusivos e personalizados para esse tipo de paciente. Quando a senhora fala dos cuidados íntimos, nós estávamos conversando antes, né, sobre cirurgias, enfim, né, que a gente faz na nossa parte íntima. Como a mulher sabe, o que muda, né, para ela isso como benefício e para a gente entender como funciona para a qualidade de vida e a nossa autoestima, principalmente, porque a autoestima da mulher ela vem de dentro para fora e a gente nem sabe às vezes, né, que precisa. Bom, Dinara, esse é o nosso lema, a transformação precisa vir de dentro para fora. E o que eu observei, né, sendo mulher, sendo ginecologista e atendendo uma gama de mulheres todos os dias, eu percebo que quando eu recupero essa autoestima íntima, e quando eu falo de íntima, é recuperar essa mulher como um todo. Às vezes é uma mulher de baixa autoestima, é uma mulher que não é feliz dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, é uma mulher que ela cuidou de todo mundo, né, dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, é uma mulher hoje que trabalha e ela não se cuidou. Ela não se cuidou. Então, quando ela entra aqui dentro da Intimate Care, o que a gente faz? A gente faz esse resgate dessa autoestima dela e quando eu faço um tratamento íntimo, que às vezes esse tratamento íntimo ele significa
a recuperação da sua autoestima e muitas vezes algo que tinha tanto tabu quando se fala de parte íntima, existe tantos tabus que a gente precisa descobrir nessa mulher, ou ela precisa, na realidade, ela precisa descobrir, se olhar e se ver de uma outra forma. Então, quando ela chega aqui para a gente fazer um tratamento íntimo, a primeira coisa que eu faço, além de ouvir a história dela, é colocar um espelho. Eu coloco um espelho na sua região íntima para que ela se olhe de fato, porque talvez essa mulher nunca se examinou, nunca se viu e ela desconhecia um outro lado dela. E aí, quando eu faço o tratamento íntimo, seja um clareamento íntimo, um tratamento com laser ou com alguma outra tecnologia, ou a própria cirurgia íntima, aquilo desperta nela um poder. Ela se sente tão maravilhosa, para mim é tão gratificante quando eu vejo que ela se desperta como uma mulher de fato, onde eu desperto nela uma sensualidade, uma sexualidade que muitas vezes nem ela tinha visto. Eu recupero o relacionamento, eu recupero a sua autoestima, eu recupero aquele poder da mulher fazendo um simples procedimento íntimo. Mas esse procedimento íntimo foi porque alguém teve a capacidade de escutar o que aquela mulher veio aqui me dizer. Então, por isso que eu vejo hoje a Intime Care ela transformando muito as mulheres, no sentido de devolver a elas o poder que elas tinham, mas que nem elas sabia que tinha. É porque realmente é muito tabu e a gente acaba não verbalizando e não se vendo o dia a dia, é muito corrido, né, doutora Adriana? Então, às vezes, é pequenos detalhes de alguém que saiba escutar e interpretar de uma forma certa, né, que vai dar uma direção para a gente realmente. Nós estávamos também conversando em questão de, pela idade, né, a questão abaixa do libido, questão de flacidez, e eu até então estava achando que era alguma coisa em relação à cirurgia, mas a senhora até estava me comentando que é muito hormonal também, né? Nesse período, né, que a gente tem nessa fase da vida. Se a gente for pensar, Dinara, a gente vai envelhecendo a nossa pele, então é muito mais fácil a gente se olhar no espelho e a gente vê que algumas rugas começam a aparecer, que a gente perde o colágeno, que a elasticidade da nossa pele não é mais a mesma. Isso é a evolução natural do processo de envelhecimento. Agora, o que muitas mulheres nem imaginavam é que a região íntima ela também envelhece. Então, ela perde a elasticidade, ela perde a lubrificação, ela perde a rugosidade, a vivacidade. Então, aquela região ela fica mais escurecida, ela fica sem lubrificação e ela fica murchinha. Quando eu coloco o espelho e ela começa a se visualizar, ela diz, nossa, eu não imaginei que estava assim. E aí, quando eu dou para ela as opções do que a gente pode fazer para melhorar, é incrível o que a gente consegue fazer de transformação. Mas eu vejo que muitas mulheres, por tabus, por ter vergonha de falar sobre isso, muitas mulheres, além disso, ainda perdem urina. Quando elas vão ter um relacionamento, pela diminuição da libido, elas têm falta de lubrificação e isso gera dor. Então, quando a gente possibilita para ela um tratamento que vai retornar a sua lubrificação, que vai melhorar esse processo de dor na hora da relação, sem usar nenhuma medicação, simplesmente a gente vai usar uma tecnologia que vai devolver isso a ela. Quando a gente possibilita ela de dar uma aparência, um aspecto mais jovial para a sua região íntima, ela percebe que, poxa, eu não sabia que isso poderia melhorar. Ela recebe a vida. É verdade, né? E muitas mulheres chegam aqui perdendo urina, porque foi dito para nós que perda de urina era normal. E aí quando a gente mostra para ela o caminho de que perda de urina não é normal e que a gente pode tratar e que isso era algo constrangedor para ela, não tem preço o que a gente entrega a ela, porque ela começa a perceber que ela começa a ter qualidade de vida, ela começa a se sentir bonita novamente, ela começa a querer mostrar para as amigas, contar para as amigas, e aí por isso que eu digo que muitas mulheres sofrem porque não sabem que existe esses tratamentos, sofrem porque acham que não precisa ser tratado, ou porque existe muito tabu ainda quando a gente fala, por exemplo, de uma reposição hormonal, muito medo disso, mas a gente consegue recuperar nessas mulheres praticamente tudo. E quando você começa a mostrar para elas um caminho,
que elas nem imaginavam que existia, então é a transformação que a gente, mais uma vez, traz na vida delas. Doutora Adriana, e nesse tempo todo, até de Intimate Care, enfim, tem algum depoimento assim, que a senhora poderia colocar para nós em questão de uma cliente que ela realmente, assim, eu acho que todas devem ficar maravilhadas, né? Mas tem algum específico que lhe marcou? Tem várias, até no livro, no meu livro eu coloquei depoimentos reais, né? Mas assim, aqui na clínica eu costumo dar cursos, treinamentos, e no último treinamento que a gente fez, eu faço um treinamento para médicos. Então a gente faz cirurgia íntima. E esse é um dia especial, porque é um dia onde eu estou propiciando para muitas mulheres fazerem essa cirurgia, sendo pacientes modelo, e ao mesmo tempo eu estou ensinando outros colegas da minha profissão a também aprenderem a fazer o procedimento da cirurgia íntima. Então, no último curso, teve uma paciente e eu sempre pergunto para ela, conte aqui para nós o porquê que você vai fazer essa cirurgia. E aí ela encheu os olhos de lágrima e ela falou assim, doutora, eu fui abusada sexualmente quando eu tinha X anos e casei, sou muito bem casada, tenho os meus filhos, mas hoje essa cirurgia, mexer na minha região íntima, é algo muito marcante. A partir de hoje, a minha vida vai ter uma outra representação. O abuso sexual hoje é como se eu estivesse quebrando um elo, fazendo a cirurgia. Porque eu tenho vergonha de mostrar, até mesmo para o meu esposo. E para mim, isso sempre representou algo muito ruim. E a partir de hoje, com a cirurgia, para ela é como se fosse um marco de uma nova vida. Né? Então, para mim... E aí ela começou a chorar dentro da sala. Eu me repito. E para nós, eu acho que essa é uma história marcante, porque a gente às vezes não tem noção do quanto a gente pode melhorar na vida da pessoa, ou qual é o nosso papel como profissional de ajudar essas pessoas a também terem uma vida mais feliz, mais prazerosa. E às vezes a gente não tem noção de que isso pode ter acontecido, ou que acontece com muitas mulheres, e que a gente foi importante na vida dessa paciente, e para mim isso foi muito importante também. Com certeza, um depoimento lindo. A gente às vezes não tem essa noção, a gente acha que faz parte do corpo, né? Mas tem muitas pessoas que acabaram passando por situações muito parecidas realmente. Doutora Adriana, a gente estava falando do livro, ele está aqui conosco, que a senhora lançou, Menopausa Sem Mistério. Para deixar aqui mostrando. Com certeza eu acho que ele vai ajudar várias mulheres. E aqui, eu estava dando uma lida ali que a senhora estava me mostrando, tem vários depoimentos, tem dinâmicas, tem formas de como lidar, tem questão de vitaminas que a gente estava falando, de suplementação, de equilíbrio. Enfim, eu acho que para todas as mulheres isso aqui vai ser o livro de cabeceira, né? Qualquer dúvida ali o tempo todo, a gente vai estar podendo ler e se informar com essas informações que tem aqui. Como foi esse processo dessa criação desse livro? Bom, nos últimos anos, Dinara, eu tenho me desafiado, né? Então, os novos 50 anos, né? Sim. A mulher dos novos 50, eu diria que seria a mulher dos 30 anos atrás. Então, eu vou fazer 55 anos, eu me desafiei a montar uma marca nova, hoje a gente me quer uma marca nova, construir essa marca, ter uma clínica hoje de referência. E o livro, a construção do livro, foi o que eu juntei da minha vida pessoal como mulher, a minha vida profissional, hoje como ginecologista, nutróloga, sexóloga, e a experiência das minhas pacientes, mais o meu conhecimento técnico, científico. Eu percebi que muitas mulheres têm dificuldade de entender o climatério, que é compreendido de 3 fases: pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa. Juntando tudo isso, as mulheres elas ficam perdidas, porque elas não sabem se usam hormônio, se não usam, se fazem o que fazer, o que eu faço para aliviar meus calorões, o que eu faço para passar por esse período bem. E eu passei por isso de uma forma muito precoce, foi os meus 46 anos. Então, eu senti na pele o que é uma mulher entrar na menopausa, o que é ter toda essa orquestra hormonal bagunçada. E até eu mesma, como profissional, eu lembro que na época eu tinha um pouquinho de medo de usar hormônio.
Eu pensava assim, será que eu vou precisar? Eu sou saudável? Mas aí eu me rendi. E aqui no livro, eu boto muito claro isso. Qual é o posicionamento seu, qual é o posicionamento do profissional, até para você aprender a questionar o profissional que está lá na sua frente, para você escolher o melhor tratamento. Então aqui eu botei um passo a passo que as mulheres vão poder seguir. Eu botei dicas importantes que eu considero assim necessárias para que as mulheres pelo menos entendam o que é esse período e como conduzir. Então eu coloquei tratamentos alternativos para aquelas mulheres que não podem usar hormônios. Eu botei suplementos básicos, dicas de alimentação, dicas de atividade física, seguindo uma rotina do básico, porque eu acredito muito que um básico bem feito é o que dá o resultado. Não existe fórmulas mirabolantes. O que existe é você fazer o simples bem feito todo dia. E é isso que está aqui. Então, por isso que eu também acredito, Dinara, que isso aqui vai ser um guia de cabeceira, um guia para toda mulher que quer entender, que quer pelo menos ter um passo a passo simples, mas saber por onde você vai direcionar. E sabe o que eu falo? Eu falo que a menopausa se tornou a melhor fase da minha vida. E quando a gente fala de menopausa para outras mulheres, elas dizem, meu Deus, menopausa é terrível, é horrível, nossa, eu tenho isso, tenho aquilo. E o que eu quero é que elas aprendam a como fazer, como passar essa fase muito bem e transformar a sua menopausa também na melhor fase da sua vida. E aqui ó, eu mostro o caminho de como transformar a menopausa numa fase com leveza, numa fase transformadora, numa fase de muito autoconhecimento, mas que as mulheres também têm que entender, despertar, porque essa é a fase da nossa maturidade. E foi aqui na menopausa que eu me senti a mulher mais feliz da minha vida. Feliz profissionalmente, feliz dentro do meu casamento, feliz com os meus filhos. Então, por que não ensinar outras mulheres a também atingir isso da forma como eu atingi? Com certeza, doutora Adriana. Eu acho que para nós mulheres isso realmente vai ser a cabeceira ali, vai ser o livro de cabeceira para a gente tirar todas as informações e é muito importante ter esse conhecimento. E eu estava vendo uma leitura muito fácil, né? Então, a gente que é leiga, a gente consegue entender e sanar várias dúvidas. Falando agora um pouquinho de família, nós estávamos conversando esse dia com o Dr. Amir, ele contou a conexão de vida de vocês que já vem lá de então, ele é um amor também, né? Vocês são uma família muito, muito doce, sim. 2 filhos, empresários de sucesso, os 2 filhos estão seguindo também a mesma profissão dos pais. Doutora Adriana, qual é a mensagem de sucesso, de conquista em relação a tudo isso, a todo esse processo de vida de vocês? Eu acho que quando você pensa em construir uma família, eu acho que é muito importante a gente encontrar a pessoa certa, né? Então, eu não tenho dúvidas de que eu encontrei a pessoa certa para dividir a minha vida e os meus dias, né? E existe muita ligação, muito entrosamento dentro do meu casamento. E o que falar dos meus filhos? Até aqui no livro eu boto uma parte que eu digo assim, se eu for falar dos meus filhos, eu poderia gritar, né? Sair por aí gritando e dizendo assim, nossa, eu sou uma mãe muito feliz, porque eles são filhos maravilhosos. Mas eu acho que o segredo é a admiração mútua, né? Eu tenho uma admiração incrível pelo meu esposo, eu tenho uma admiração incrível pelos meus filhos, e eles por mim, e assim sucessivamente. O respeito, né? E aquela coisa de você construir uma família baseada em princípios. Né? Os princípios é o que norteia a veracidade do sentimento que a gente tem um pelo outro. Então, eles são minha inspiração. Então, todos os lugares onde eu vou, Dinara, onde eu faço palestras, onde eu vou divulgar o meu trabalho, inclusive aqui dentro do livro, eu falo que a minha família é minha inspiração de vida, eles são meu combustível para que eu encontre forças para sair todo dia de casa e fazer o meu melhor. Então, se fosse para deixar uma mensagem, é assim, invista na sua família, tire tempo para ela, curta o máximo de tempo, vibre e mostre o caminho baseado em princípios. Se a sua família for baseada em princípios, a coisa flui, a coisa vai com naturalidade, sem você fazer esforço nenhum. É verdade.
Nós falando de família, na entrevista que a gente teve com o Dr. Amir, ele contou pra gente como vocês se conheceram. Mas ele disse que era para mim também escutar a sua versão. Então, como você falou assim, não, eu escolhi a pessoa certa e realmente escolheu. Como foi, doutora Adriana? Bom, se eu te falar, fui eu que escolhi a pessoa certa. Porque assim, eu sou muito intuitiva. E o dia que eu conheci o Amir foi incrível, porque eu não conhecia ele, eu nunca tinha cruzado com ele, não tinha nem noção de quem era. E eu lembro que eu estava nas janelas da minha casa com a minha irmã, e eu vi ele passando na esquina de casa, numa distância de mais ou menos uns 300 metros, abraçado com o pai dele. E aí me chamou a atenção de ver aquele moço passando abraçado com o pai. E aí eu chamei minha irmã e falei, quem que é aquele moço lá? Ela falou, aquele lá é o fulano de tal, filho do seu fulano de tal. Aí eu falei para ela, eu vou casar com ele. Eu não sabia o rosto dele, não sabia quem ele era, não sabia a idade que ele era, mas eu falei isso. E aí ela me olhou como quem diz assim, sim, você nem conhece ele, né? Pois olha, 2 dias depois eu encontrei com ele, eu conversei com ele e eu acho que não passou de 1 semana depois a gente já tinha começado a namorar. E aí ele falou ainda que ele estava fazendo medicina e você Isso. tinha entrado e ainda não sabiam dessa ligação. Ele já estava no 3º ano de medicina e eu tinha passado no vestibular para medicina e eu não acreditava que ele já estava no 3º ano porque a gente tinha a mesma idade. E aí foi onde se entrosou mais ainda o assunto, aí eu achei super interessante e aí eu disse, realmente ele é o homem da minha vida. Essa história também merece um livro. Merece. Essa história também merece ser contada dessa forma. Doutora Adriana, a gente tem muitas dúvidas, né, em relação à menopausa. Quais são as maiores dúvidas que a senhora tem, que a senhora escuta das suas clientes? Bom, a principal dúvida é, estou na menopausa ou não estou? Né? Elas não sabem quando é menopausa, quando não é. Então, assim, o que é a menopausa? A menopausa é quando você está 1 ano sem menstruar. Então, parei de menstruar, estou há 1 ano que não veio mais, isso é a menopausa. Outra dúvida, preciso começar a tratar minha menopausa agora que parou a menstruação? Você já pode começar a tratar antes, não precisa ter os sintomas. Começou a dar sintomas, já comece a tratar. Outra dúvida frequente, uso hormônio ou não uso hormônio? Tenho medo de usar hormônio. O hormônio é uma coisa muito particular. Porque existem pessoas que podem, existem pessoas que não podem. Então, o que a gente faz? A gente faz primeiro, colhe a história, a gente faz todos os exames. E se não houver nenhuma contraindicação, eu acho que os hormônios são muito bem-vindos. Eles trazem muita qualidade de vida. E é importante a gente falar também, Dinara, que hoje tem uma hormoniofobia. O que é uma hormoniofobia? As mulheres têm medo de usar hormônio. E da onde que veio isso? Isso surgiu em 2002, onde teve um estudo que eles lançaram um produto que era feito na época com xixi da égua prenha. E esse hormônio específico, ele realmente aumentou o risco de trombose, aumentou o risco de câncer de mama, aumentou o risco de infarto. E dali, muitos médicos e muitas pacientes ficaram com um verdadeiro pânico de usar o hormônio. E isso, com o tempo, foi sendo desmistificado. As medicações começaram a melhorar, começaram a evoluir. Então, esse medo surgiu por causa de um hormônio específico. Mas hoje, felizmente, a gente tem a opção de usar coisas mais saudáveis, menos agressivas e com doses muito mais baixas. Então, hoje eu acredito muito que as mulheres se beneficiam quando fazem um tratamento hormonal muito bem indicado. Doutora, e as clientes que não podem usar os hormônios, como funciona? Bom, independente de você fazer um tratamento de menopausa, sempre eu indico suplementações, tá? Agora, para aquela paciente que não pode usar hormônios, aí é que entra bem a suplementação, porque aí você pode lançar mão de uma gama de vitaminas, de minerais, de fitoterápicos, que são plantinhas, que vão ajudar essa mulher a conter esses efeitos da menopausa, que são os efeitos principais: calorão, insônia, mal-estar, cansaço, libido, que baixa muito nesse período. E quais são as vitaminas básicas, se a gente for dar aqui uma sugestão, o que poderia ser básico assim, para uma mulher nesse período usar? Então, normalmente eu recomendo o ômega 3
para ativação cerebral, protetor cerebral. O ômega 3 também tem uma função de baixar o colesterol. A gente pode indicar coenzima Q10, que é um potente antioxidante que traz uma proteção cardíaca, é excelente para a nossa pele também. A gente pode utilizar o magnésio, que ele faz mais de 200 reações metabólicas dentro do nosso organismo. O magnésio ele tem efeito analgésico, relaxante muscular, ele ajuda as mulheres a dormir melhor por esse efeito relaxante. A gente poderia indicar a vitamina D, que é uma vitamina aí que tem gratuitamente do sol, mas que a gente também pode suplementar na forma de cápsulas. E utilizando a vitamina D, você aumenta seu sistema imunológico. A vitamina D ela é fundamental para a formação de qualquer tipo de hormônio. Além disso, a gente pode fazer também suplementações de colágenos. A gente pode fazer as suplementações aí de algumas outras vitaminas, tipo vitamina E, cálcio, que são também suplementos que vão agregar qualidade de vida para essa mulher. Eu hoje, Dinara, eu tomo 8 suplementos de manhã e eles fizeram total diferença na minha vida. Então as pacientes me perguntam, nossa, parece que você não envelhece, nossa, sua pele está maravilhosa, porque realmente eu tomo 8 suplementos de manhã que vão me dar a necessidade básica, porque hoje os alimentos eles não têm mais todos os componentes nutricionais que se tinha antigamente, a gente está com o solo esgotado. Então é indispensável que as mulheres nessa pré-menopausa, menopausa, utilizem esses suplementos para complementar a sua dieta. Perfeito, doutora Adriana. Gostaria de agradecer a senhora pela presença aqui conosco. A gente falando em suplemento, a gente tem um apoiador no nosso canal, que é a Life Option. E aqui a gente tem também todos esses suplementos, né, que a senhora colocou. Este aqui nós estamos disponibilizando para você usar. Eu acho que a senhora vai gostar muito. A gente tem a questão do ômega 3 aqui. Tem 2 tipos, né, que eles usam. Tem o cardio e tem este aqui também, que é o cognitive. Temos o magnésio, tem vitamina Q10, desculpa, tem o B12, ferro. Então tem todos os suplementos. Maravilhoso. Ótimo, né? Então vamos acrescentar aí na nossa... Entre os 8. O Life Option. Mas assim, eu indico muito a suplementação e até é interessante eu falar, Dinara, eu tive uma artrite reumatoide em 2008, mais ou menos, e se não fosse a mudança de hábito de vida e se não fosse as suplementações, eu não estaria hoje bem de saúde e sem artrite reumatoide. Então, de lá para cá, eu optei por uma mudança de estilo de vida, mudei a minha dieta, pratico minha atividade física e não vivo sem os suplementos. E aí um detalhe muito importante, a artrite foi embora. Eu reduzi todo o processo inflamatório, mudando os hábitos de vida, não tomo uma medicação para artrite, nada. Usei muitos anos corticoide, usei muitos anos medicamentos controlados e a artrite, ela curou, ela silenciou graças ao uso de suplementos. Então, para mim, os suplementos eles têm um papel importantíssimo na minha vida e por isso eu não deixo de usar. Perfeito, temos que usar realmente. Muito obrigada, doutora Adriana. Eu que agradeço.